Então, boa noite, Fabiana. Eu acho que deu certo, né? Deu certo, conseguimos. Que bom. Obrigada, Lígia, por ter me Muito chamado. obrigada por você estar aqui. Obrigada a Hamper pelo convite. Fico super honrada, super feliz. É uma super responsa. E para mim é muito interessante essa oportunidade de estar conversando com você que tem essa percepção incrível, imensa e de mega expertise do universo corporativo, né? Se contrapondo com a minha percepção do ser humano, né? Enquanto habitando o universo corporativo, o universo privado, enfim. Então, acho que vai ser bem bacana e eu estou super feliz com o convite. Obrigada, Eu te Ramos. agradeço Obrigada, Lígia. muito. Acho que vai ser bem legal. Bem legal. Te agradeço demais, até porque eu acho que a gente está falando da mesma coisa, só de ângulos diferentes da mesma coisa, porque a gente está falando de gente, Sim. né? A gente está falando da pessoa lidando com o ambiente dela e como é que ela lida com isso e como esse ambiente pode interferir ou de alguma maneira apoiar e tal. Bom, e aí que eu queria começar, exatamente neste ponto. Fabi, por favor, conta pra gente qual é o conceito de burnout. Porque, assim, eu tenho estudado algum tempo esse tema e eu acho que acaba tendo alguma confusão de estresse, depressão, burnout. Me conta um pouquinho qual é a tua visão e como é que você conceituaria. Então, existe mesmo muita confusão, existe muita dúvida, até eu acho que para o universo acadêmico, médico e clínico, ainda não é muito fácil esse diagnóstico, essa identificação, porque é muito recente, né? A gente está trazendo esse nome há pouco tempo e vem sendo estudado como um fenômeno muito importante de ser entendido, de ser endereçado, de ser cuidado, mas ainda é um processo, né? Assim, como civilização, como corporação, como ser humano, a gente está sempre em processo e essa é uma questão que a gente vem observando, vem identificando e está se dispondo a tratar, divulgar e a chamar as pessoas para prestarem atenção nisso. Eu acho que para a gente entender o burnout, a primeira coisa que a gente precisa é por que burnout? Em inglês, burnout significa você queimar até acabar, até apagar. Uhum, Queima até o uhum, fim. Imagina que se a chama, né, do burn, ela representa a tua chama de vida, representa a tua chama de energia, de se colocar para o mundo, de produzir, de agir. Caramba, se você fala burnout, significa que você queimou toda a sua energia de produção, toda a sua energia de ação. É muito sério. Então, quando a gente olha por esse prisma da palavra burnout, você consegue imaginar como isso possa ser representado no seu físico e no seu emocional. Ou seja, um uhum, esgotamento absurdo. Esgota suas forças, esgota a sua energia, a ponto de te adoecer. E uhum, aí, quando você esgota a sua energia, a sua força, você corre o risco de adoecer emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, fisicamente. E aí que começam as confusões, porque de repente você pode estar num processo de esgotamento, de burning out, por conta de pressão no trabalho ou de pressão no contexto da sua vida que envolva o trabalho, né? E aí você começa a ter dor de barriga, crise de ansiedade, não tem vontade de levantar da cama, dor de cabeça, taquicardia quando vai entrar numa reunião. Ou seja, você começa a perceber sintomas emocionais, mentais e físicos no seu dia a dia, mas que você não necessariamente relaciona a esse estresse absurdo do esgotamento que a sua profissão, ou que onde você trabalha, ou que as pressões de se manter e de prosperar profissionalmente possam estar causando isso. Aí você começa a achar que você precisa fazer um check-up, que você está só com dor de estômago porque você não tem tempo de comer, né? Aí você está com uma uhum. baita gastrite, e aí
Ah, gastrite nervosa, como é que é isso de gastrite nervosa? Pode ser, gastrite nervosa pode ser um dos sintomas de um burnout. Só que Uhum, a gente vai identificar o burnout depois que as sessões são horríveis. Não entendi, Babi. deve Depois ter eu. as sensações. Sensações, talvez. Deve Você só vai ter. identificar o burnout depois que você olha para o conjunto. Depois que você vê todos aquelas características de dor de cabeça, ansiedade, angústia, dor de estômago, vontade de não sair da cama, vontade de, sei lá, de, pelo amor de Deus, preciso de férias, pelo amor de Deus, sexta-feira precisa chegar, não aguento mais, não dou conta. E aí todo um processo também mental de pensamentos que começam a te colocar para baixo, que começam a fazer com que você duvide de você mesma, da sua capacidade, ou enfim, eu não sei porque meu celular tá caindo toda hora a imagem aqui, por isso que eu tô vindo aqui botar o dedo. Não sei se tá incomodando vocês. Deve estar com a tua página, o teu temporizador de página lá. Como é que Sei fala? lá, pode ser. Eu sou craque em fazer isso. Então, então, quando você olha para o conjunto de sintomas e para como anda a sua relação com você mesmo e para a sua relação com o seu trabalho, é que você vai conseguir identificar se são sintomas isolados, se aonde que está morando o problema, se é na empresa, se é empresa, se é em você, se é nos dois, se é no conjunto, enfim. Aí que você vai conseguir dizer, é Uhum, burnout? Não é. É só uma gastrite, uhum. ou é só uma ansiedade, ou minha crise de pânico está relacionada ao trabalho, só o trabalho, ou um contexto da vida. Então, por isso que burnout é difícil de diagnosticar de cara, porque você texto. Sim, compreendi. E assim, numa ótica, partindo do indivíduo, tá? Uhum. Como é que você tem visto, assim, a força, coragem, não sei que palavra utilizar, deste indivíduo em assumir que tem alguma coisa dentro do seu mundo do trabalho e, putz, eu preciso de férias, ou eu preciso, né? Como é que é essa consciência, como é que é a tua ótica nisso? Então, mas vamos lá. Tem duas coisas que eu quero abordar aí nessa questão que você trouxe. Uma delas é eu preciso de férias. Eu vou pela mais rápida e mais fácil primeiro, né? Que é a busca do caminho mais rápido e mais fácil para solucionar uma questão. Só que não soluciona. Porque férias não servem para acabar com o risco de burnout ou para curar um burnout. Férias servem para descansar. Né? Assim, serve para você recarregar a energia, claro. Mas o que te levou ao burnout não foram 11 meses trabalhando. Foram Ok. 11 meses trabalhando sob imensa pressão, sem olhar para você mesmo, sem considerar as suas necessidades, se distanciando dos teus valores, ou seja, de repente se distanciando de poder viver um hobby, ou de se conectar com a própria família, de ver os filhos crescerem, ou com um medo absurdo de não dar conta, com uma cobrança imensa de se superar todos os dias, ou de ter que superar alguém porque o emprego está por. A situação está por um fio. É muito mais amplo. Né? Então, um mês de férias não vai segurar um burnout. Talvez ele vá prorrogar, mas ele não vai evitar. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar aqui, que burnout, se você der férias, tá resolvido. Não tá. Você tá empurrando com a barriga para o próximo ano. E aí, à medida que isso for se acumulando, vai chegar uma hora que não vai dar tempo de chegar nas férias e a pessoa vai ter um breakdown, entendeu? Ela vai realmente ruir. E aí ela vai precisar sair de lá. E é muito pior, né? Assim, do que fazer um processo. Então, só que o que acontece, né? Existe muito preconceito e julgamento com essa relação de buscar ajuda, né? Assim, então, muitas pessoas, e essa acho que, infelizmente, foi uma concepção da sociedade,
eu nem culpo muito a sociedade de hoje, porque isso também vem de um histórico onde o tratamento psicológico, ele era muito voltado para se fulano precisa é porque é louco, se fulano precisa é porque é fraco. Então a gente vem com essa, herdando essa bagagem negativa, né, assim, de busca por terapia, de busca por um tratamento psicológico. E aí o que acontece é que quando você se encontra numa situação onde você percebe que você, puxa vida, tá pesado, tá difícil, tô com angústia, tô com ansiedade. Ninguém tem vergonha de falar que é ansioso. Mas muita gente tem vergonha de falar que busca ajuda, que faz terapia, né? Muitas pessoas não têm nenhum problema em falar que sei lá, que tem medo de aranha, mas não fala que tem medo de perder o emprego. Né? Assim, tem medo de não dar conta. Então, a gente precisa se permitir se conectar com a nossa verdade, com os nossos sentimentos, não ter medo de olhar para o espelho, né? Não literalmente, mas olhar para a gente e falar: o que eu estou sentindo? Tá legal isso? É saudável? Ou será que eu consigo, talvez me trabalhando, conversando com alguém que possa me ajudar a olhar de uma maneira mais amorosa, mais generosa e com mais clareza? Será que tem um jeito mais saudável de eu viver a minha vida na minha relação comigo mesmo, na minha relação com a minha família, na minha relação no meu trabalho, com os meus colegas, na minha relação com os meus desejos de futuro, com os meus sonhos, né? Porque tudo é relacionamento. E a forma como a gente se relaciona com a gente, ela espelha a forma como a gente se relaciona com o mundo. Inclusive com o trabalho. Então, só que a gente precisa primeiro conseguir não mais julgar aos outros, nem a nós mesmos, a nossa humanidade, porque é isso, nós somos humanos. E aí essa expectativa de perfeccionismo, de super-humanos, ela é desajustada. É desajustada. E ela faz com que a gente se afaste justamente daquilo que a gente deseja. Exato. Exato. É incrível que você está contando, e eu olhando pela ótica que estive olhando por um tempo dentro da empresa, era muito claro que, assim, eu via os 3 aspectos desse movimento. O aspecto da exaustão, o aspecto do que seria uma despersonalização, como o próprio termo da doença diz, né? E o aspecto da redução de performance. Só que o que aparecia primeiro? O que aparecia primeiro era a redução de performance. E aí é como se a pessoa, assim, de alguma maneira não estivesse dando conta, e não está dando conta, e os números não estão acontecendo, e o resultado não está acontecendo, tal. E aí você fala: poxa, mas por que será? E aí, assim, foram inúmeras as vezes que gestores chegaram na minha sala, ou chegavam na minha sala, falavam assim: a gente precisa conversar sobre fulano de tal. Me ajuda a criar um plano de recuperação da performance dessa pessoa. Me ajuda a criar um plano de desenvolvimento desta pessoa. Ou me ajuda a dar um feedback para essa pessoa, para ela acordar, porque não está entregando. Ou até, no fim das contas, poxa, eu preciso mandar essa pessoa embora. Então, mas o que não percebe é que a entrega é consequência. Isso, é disso que eu estou falando. As investigações mais profundas do iceberg, né? A pontinha do iceberg está no número, mas as investigações mais profundas, a sensibilidade para essa investigação mais profunda, por vezes não vinha. Mas, assim, e não vinha, e vou te ser bem sincera e dar um chute, tô dando um chute em mim mesma e às vezes até um tiro no pé. A gente não estava com a cultura organizacional preparada para enxergar isso. Sim. Acredito. Então, como é que, né, agora atuando com experiência do colaborador,
ou atuando com esse mapeamento desta relação, a consciência a respeito de todo esse ambiente provocando, na verdade não é provocando, mas existe alguma coisa predisponente e esse ambiente aflora, ou faz aflorar. Não sei se me faço entender, mas a percepção que eu sempre tive foi, olha, a gente precisa cuidar dos dois lados, né? Esta pessoa e esta organização criando este ambiente. Ou essa organização, no seu dia a dia, com sua cultura, provocando essa situação com esta pessoa, né? Putz, quantas vezes a gente ouviu a questão de profilaxia, de prevenção e tal, e aí alguns gestores, top management da organização, dizendo, mas a gente já paga assistência médica. Então, mas é mais embaixo, né? Assim, é mais subjetivo, inclusive, do que isso. E aí que eu acho tão legal, e por isso eu topei essa história, essa proposta da Hupper, porque o que eu gostaria de perguntar para esse funcionário ou para esse gestor é o quanto a empresa ou a corporação está te dando espaço e permitindo que você cuide de você. Porque uma coisa é a empresa falar, você precisa cuidar de você. Mas eu não quero que você bata cartão, não quero que você saia às 6 da tarde, você vai sair às 10 da noite, você vai entrar às 6 da manhã e você tem que cuidar de você. Isso é um problema seu. E eu espero que você faça isso porque eu não quero que o fato de você não cuidar de você impacte na sua performance aqui dentro. Isso. Né? Agora, o quanto a empresa ela dá esse espaço de tempo, de valorização do autocuidado, do não julgamento de quem busca ajuda, né? O quanto a empresa dá esse espaço até mais subjetivo do que objetivamente para que o profissional se cuide, se olhe, se perceba, não se sinta julgado, não tenha vergonha. Porque senão você está atacando só a consequência, que é eu tô mal comigo mesmo, eu performo mal. Né? E eu acho muito legal isso, essa proposta, por exemplo, da Hupper, de fazer de engajamento do autocuidado, de engajamento de bem-estar, de engajamento que no final é super bacana, né? Mas eu acho que essa é um estilo de proposta e de olhar muito recente. Assim, que graças a Deus está aí, mas não vejo isso, pelo menos com as pessoas que eu converso no consultório, das pessoas que estão sofrendo, eu ainda sinto uma pressão imensa de performance, e é isso. Eu acho que tem dois movimentos aí. O movimento performance. E existe um outro movimento que é engajamento. Talvez um pouco chacoalhado com esse momento que a gente está vivendo de pandemia, crise, coisas desse gênero. Mas eu tenho percebido assim, a preocupação com o engajamento das pessoas, com o engajamento dos profissionais, porque não é porque eu pelo lado trabalho, né? Na verdade, eu pelo lado capital estou dando a oportunidade de você trabalhar, e estou sendo bem irônica mesmo, é que está tudo bem. Não é assim. Né? O que eu estou fazendo, o que eu, pelo meu lado capital, estou fazendo para estimular esse engajamento. E engajamento. Quando você fala engajamento, você está querendo engajamento entre a pessoa com a empresa, a pessoa com ela mesma? Em que sentido? Toda a questão que envolve o bem-estar deste colaborador, né? O bem-estar eu não vejo só o bem-estar de o meu propósito alinhado com o propósito da organização. Estou sendo de novo irônica e crítica. Não estou falando só disso. Estou falando deste estar num ambiente de trabalho onde eu consiga expressar o melhor do meu potencial na melhor maneira que eu conseguir, não afetando todo o meu
toda a minha estabilidade neste ambiente que não é só o do trabalho, é o do trabalho, é da família. Eu fico pensando, eu me lembro em momentos dentro das organizações onde o que eu só queria era voltar para casa para tomar um banho e me jogar na cama. Então, assim, tudo aquilo que era prazeroso para mim, tudo aquilo que era elementar na minha vivência e na expressão do que eu tenho de melhor, eu não sentia mais. Isso Então, é sério. pois é, e eu só fui descobrir isso muito depois. Eu só fui cutucar a mim mesma muito depois. Ah, eu mudei e fui fazer exercício, fui. Não, não é bem assim. Esse é um processo, né? É um processo. Eu fui aprendendo a me entender, inclusive, e a me dar os meus limites. Mas algumas organizações onde eu trabalhei me ajudaram com isso. Né? Me ajudaram a entender que eu precisava ter força para expor o melhor das minhas competências, o melhor do meu trabalho, o melhor com esse engajamento que eu estava comentando, mas que eu também tinha que ir embora para olhar outras coisas da minha vida, porque o ser é integral. Que bom. Né? Mas aí é que é a questão, né? A gente sentia isso vindo de cima, né? O que eu estou falando de cima do board de diretores que falavam sobre isso, que mostravam os seus investimentos em si, neles próprios, para poder dar exemplo, né? Para poder discutir depois com um colaborador do time e dizer, ei, o que você está querendo, né? O que você quer dessa relação? Então, assim, desde a Agora, quando mais você tem simples. um chefe ou alguém acima de você que vai no sentido inverso, ele não vai te entender, não vai promover isso para você, enfim. Por isso o processo de comunicação eu entendo como muito importante, né? A educação para o trabalho. E agora, nesse momento, estava lendo uma reportagem hoje à tarde, me preparando para essa nossa conversa aqui. Assim, as mulheres em home office, com uma necessidade expressa de entregar resultado, com tantos outros papéis. A Cláudia Pirani da BPW está assistindo a gente. E a gente já discutiu isso lá na BPW também. Né, com todos esses papéis, como é que ela está lidando com tudo isso para não dar burnout, né? Para não queimar o melhor da sua energia. Sim, até porque a questão do burnout, ela não é impactada só pelas exigências do trabalho, né? Do trabalho corporativo. Quando a gente fala do feminino, a gente precisa trazer essa questão da jornada dupla de trabalho da mulher, né? Assim, eu tenho 3 filhos, então, além do trabalho, tem a questão dos filhos, tem a questão da casa, tem a questão do marido, que sim, meu marido é um fofo e hoje em dia, mais do que já me ajudou na vida, hoje me ajuda mais ainda, faz supermercado, né? Mas foi um processo de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento. Não era assim. Assim, graças a Deus o amor é grande e ele vem se esforçando. Mas todas essas outras questões que tiram, entre aspas, o nosso sono e que nos preocupam, elas impactam também nesse acúmulo, né? Assim, então, se você tá tendo um problema pessoal, esse negócio de deixa o problema pessoal em casa e vai trabalhar, existe, a gente é um só, a gente pode até botar numa gavetinha ali e tentar guardar um pouquinho, mas no fim das contas, a gente é um só. E se a gente não estiver dando conta de uma área da vida, a outra área vai eventualmente ser impactada também. Assim como o estresse no trabalho impacta a sua vida pessoal também. Porque você chega em casa, não quer nem olhar para a cara de filho, de marido, de ninguém. Né? Esse é o problema dos casais que trabalham juntos. Às vezes eles se estressam no trabalho, chega em casa, não dá para reclamar do chefe, não dá para falar mal. Então, é verdade. Mas é isso, a gente precisa olhar para o ser humano como um todo. E não ter essa divisão de, isso não é problema meu.
Se não é o problema, não é na empresa. Se não é problema, vai lá, resolve e segue performando, né? A gente precisa olhar para o ser humano como um contexto, né? Complexo, como todos somos. Sim. Como é que a gente faz para transformar esse contexto complexo em algo produtivo e bom para todos os envolvidos? Essa é a questão. E você tocou num ponto super interessante. Acho que vai até uma pergunta aí. Se a gente pudesse, pelo lado indivíduo, aconselhar, não gosto muito desta palavra, mas de alguma maneira dar um toque. Que toques a gente precisa dar para as pessoas tomarem essa consciência? Como é que você vê isso? Eu não acho que dá para generalizar. Então, assim, não existe um sapato que caiba em todos os pés, né? Assim, então, não dá para a gente dar um conselho que sirva para todas as pessoas. E eu acho que mais do que conselho, a gente pode fazer uma pergunta. Como você está? E literalmente se importar em escutar a resposta e se importar em saber. No sentido de ajudar a pessoa a refletir como ela está mesmo, como estão suas emoções, como você está dando conta, o que está pegando, aonde está doendo, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? É muito mais assertivo e eficiente a gente fazer boas perguntas do que dar respostas prontas ou achar que a gente tem a resposta sobre a vida do outro. Esse é um dos princípios da psicanálise. Eu sou fã de perguntas, assim, acho que a gente se perguntar, se importando, olhando no olho e se conectando com o outro, às vezes é muito mais transformador do que qualquer conselho que a gente possa dar. É super curioso o que você está falando, assim, quando você diz isso é um princípio da psicanálise. Pelo ângulo organizacional, isso é um princípio da criação de confiança entre o capital-trabalho, né? Profissionais de recursos humanos ajudando gestores e se ajudando a ter esta habilidade de ouvir os colaboradores, de perguntar, de tempos em tempos, vem cá, vamos conversar. Quantas foram as vezes que gestores e profissionais das mais diversas áreas bateram na porta? E quantas foram as vezes que eu estava no corredor andando e conversando e percebendo? A gente precisa desenvolver esse radar. E a gente precisa também desenvolver o ambiente da escuta. Sim, porque precisa ser seguro. Precisa ser verdadeiro e ser seguro. Né? Super ponto, super ponto. Nessa pesquisa que eu estava fazendo já tarde para me preparar para a nossa conversa, eu vi um trabalho publicado pelo Google, a área de People Analytics do Google, ou seja, é uma área que está muitas das vezes dentro de recursos humanos, ou às vezes está paralela à área de recursos humanos, foi fazer uma investigação sobre produtividade. E não entendi direito quais foram as perguntas que eles fizeram, mas eles fizeram muitas e acabaram pelos pontos de análise, pelas descobertas dos resultados e até com o uso de inteligência artificial, eles acabaram descobrindo uma relação intensa entre saúde psicológica do ambiente e produtividade. Parece óbvio isso, né? Parece tão óbvio. E a relação era assim, quanto mais aquele time se sentia seguro e saudável, psicologicamente falando, mais a produtividade era vista. Mais aquele time entregava bem, celebrava. Então é assim, vamos fazer o contrário? Vamos buscar os elementos dessa saúde psicológica para colocar dentro da organização, né? Vamos buscar esse canal de escuta, vamos criar esse ambiente. E quando eu digo vamos criar, é uma questão de, assim, de tomar uma decisão até estratégica. Implementar valores. E assim, estratégico isso. Sim, estratégico. Estratégico, sem a menor dúvida. Concordo plenamente com você. Aliás, eu
sou fã de estratégia. Em todos os relacionamentos. Todos, sem exceção. Porque relacionamento é ação, reação contínua. Se a gente não é estratégico, a gente se deixa levar, quando a gente vê, a gente está no fundo do poço. Né? Então, a gente precisa ser estratégico o tempo inteiro. E não é ser maquiavélico, é ser estratégico. Coisas Ninguém está falando de manipulação, pelo amor de Deus. É benefício de todos os envolvidos, não é só benefício próprio. Acho que essa é uma questão importante. Mas com inteligência, né? Com controle, pelo menos das suas reações. Se você não consegue ter controle do todo, mas se você tiver controle de si, você já está, nossa, um lucro imenso. E eu acho importante ressaltar isso que você trouxe para a gente falar sobre ambientes tóxicos. Né? Assim, quando a gente está num ambiente tóxico, seja num relacionamento íntimo abusivo, seja num relacionamento, num ambiente de trabalho que é abusivo, que é tóxico, não tem como você produzir, como você planejar, como você pensar. Você está o tempo inteiro pisando em ovos e o tempo inteiro na defensiva e o tempo inteiro com medo do que vai acontecer dali a 5 minutos. Você está o tempo inteiro se defendendo. E quando você está se defendendo, você não está agindo naturalmente. Você está reagindo através do medo. Não tem como ser produtivo. Então, essa gestão do medo, essa gestão pelo controle, pelo medo, pelo que o outro não faz, por quem o outro não é, pelo que o outro deveria ser, deveria fazer, do preconceito, do julgamento, da crítica, do perfeccionismo, isso destrói um ser humano. Destrói a autoconfiança, destrói a autoestima, destrói amor próprio, destrói energia, destrói o físico, o mental e o emocional. Bárbaro. Eu vi que o Rafa perguntou aqui, o Rafa Berê, existem profissões mais expostas ao burnout? Rafa, eu não vou saber te responder com toda certeza, mas que eu sei que a área da saúde, principalmente que trabalha em pronto-socorro, em hospital, que trabalha com vida e morte, em jornadas extremamente extensas de plantão, essas são extremamente afetadas. Sim. Nessa minha andança de pesquisas, eu vi isso também. E eu trabalhei dentro de hospital. A gente implementava, na época, e eu acredito que isso acontece até hoje, grandes rodas de conversa, profissionais da reabilitação dentro dos andares, conversando com as equipes de enfermagem. Existiam momentos específicos para, de alguma maneira, botar para fora. Né? Uhum. Porque eu fico imaginando... Nossa, ainda mais agora com Covid, pelo amor de Deus, deve estar punk a equipe de frente, né? A equipe né, que tá assim, lidando com essa questão da vida e da morte o tempo inteiro. E interessante também eram alguns relatos que a gente tinha de, puxa, não sei nem usar as palavras corretas, tá? Mas era muito comum eu ouvir pessoas da enfermagem dizendo assim, parece que a gente suga tudo e depois a gente tem que colocar em algum lugar. Né? A gente tem que jogar em algum lugar. Né? E se a gente não trabalha com isso, é o nosso e pensando nisso, vai embora. Talvez você saiba me responder. Mas eu fico me perguntando aonde que está o sentido desses plantões de 36 horas? Isso não pode ser saudável, não pode ser produtivo. Por que não quebram isso em plantões mais humanos e esperam isso dos residentes e dos... Eu não consigo entender, de verdade. É uma questão muito, muito interessante o quanto a estrutura organizacional não está preparada ou, de alguma maneira, não está adaptando para estas questões, né? A sensação que eu tenho é que, assim,
eu fui punido desta maneira na residência, então eu vou seguir com este padrão de punição, porque não faz sentido. A gente sabendo das consequências e do quanto isso é insalubre, as faculdades e os hospitais, as residências, seguirem com este mesmo padrão. Mas aí é até um lado meu de mãe, porque minha filha faz medicina, ainda não entrou nesse momento, mas eu já estou aqui sofrendo de pensar. Talvez exista uma questão histórica aí, de um momento lá atrás, de uma ausência de profissionais altamente capacitados, e aí precisar... Claro, mas isso se manter, e hoje não é a verdade. Não faz sentido. E hoje não é a verdade. Né? Assim, não faz sentido. Mas, enfim. É uma abordagem interessante. Acho que a questão aí, até onde eu consegui também adquirir de conhecimento desse processo, o estudo do burnout, o estudo das consequências do burnout acontece no ambiente da saúde. Claro. Então, assim, vamos lá ver o que está acontecendo, né? E assim, e de novo, o quanto a necessidade de olhar para isso e prover aos profissionais essas tais válvulas de escape, se é que a gente pode dizer assim, mas essa era a frase que eu escutava. Eu preciso desabafar, eu preciso jogar em algum lugar. Onde eu trabalhava, por exemplo, existia lá o coral, que era aberto aos profissionais, existia a academia, existia assim, eram ambientes organizacionais ofertados aos colaboradores. Espaços de desconexão do trabalho. Exato. Né? E que traziam uma oportunidade de reconexão consigo mesmo, de pelo menos um blank, né? Assim, um vazio, um espaço vazio. Eu acho muito interessante, às vezes algumas pessoas falam para mim, Fá, eu não consigo meditar porque eu não consigo apagar os pensamentos, não consigo apagar a mente. E realmente, para as pessoas que são muito agitadas, muito ansiosas e pensam mil coisas ao mesmo tempo, são muito aceleradas, não é tão fácil mesmo. Assim, eu demorei um tempo para conseguir meditar e para conseguir fazer esse processo, porque eu sou muito mental, eu sou muito acelerada na minha cabeça. E aí, no entanto, o que você precisa é conseguir se desconectar das suas angústias, das suas ansiedades, daqueles pensamentos repetitivos que não param de te atormentar, daqueles medos que são presentes e estão o tempo todo, ou do seu perfeccionismo, que você tem que estar pensando, mas o que eu vou fazer daqui a pouco? Eu preciso ainda ir no supermercado, ainda ver isso, ainda ver aquilo, ainda mandar um e-mail para aquele cliente. É disso que você precisa se desconectar. E a meditação é maravilhosa para isso, não tem a menor dúvida, acho incrível. Mas, se não for a sua praia, você pode fazer qualquer atividade que, se você entrar nesse spin de pensamento disruptivo que te tira da bagunça, né, que te leva para aquele lugar de ansiedade, você não possa executar aquela atividade. Então, por exemplo, dançar. Eu amo dançar. Dançar para mim é uma meditação. Por quê? Se eu pensar no que eu tenho para fazer, no paciente que eu vou atender, no almoço que vai ser servido, sei lá, no aluguel que eu tenho que pagar, eu erro o passo. Eu tropeço, eu não sigo a coreografia, não tem condição. Então, qualquer atividade que faça com que você saia daquele lugar, ela tenha talvez quase o mesmo efeito que uma meditação. Cantar. Se você ficar pensando no problema, você erra a letra. Você não consegue, né? Talvez correr, você consiga pensar. Você corre um risco maior de cair, de tropeçar na rua, de ser atropelado, né? Se você não estiver presente. Mas é fazer coisas que te permitam estar presente. Aquilo do mindfulness é uma super ferramenta. Porque é você estar presente no trabalho, naquele momento, naquela atividade que você está executando. Depois você estar presente na sua casa, estar presente sei lá, na academia ou com seu filho. Mas é você estar em você. O que acontece, que eu acho que é um dos motivos que levam as pessoas ao burnout, é que a gente acabou desenvolvendo capacidades multitarefas
frequentes. Então, a gente está no carro, está digitando, mandando mensagem, está trabalhando, pensando já na próxima reunião, ou no faturamento, ou no que a gente tem que pagar e não está ali presente. A gente está comendo, pensando que você quer fazer alguma coisa no final de semana. Enfim, a gente não faz as coisas com presença. E isso tira a gente de dentro da gente e esparrama a gente energeticamente. E aí a gente se perde e se esgota. Muito interessante você estar falando. Uma das coisas que eu aprendi, que me ensinaram para poder sair daquela situação de era centralização do foco, se chamava exercício da centralização do foco. E o meu mentor falava, conte formas. Eu falava, como assim conte formas? O grande professor Alberto Couto, ele dizia assim, olha para uma cadeira e conta, 1. Olha para uma almofada e conta, 2. Eu estou fazendo isso no exercício da minha sala aqui, tá? Olha para o cachepô, conta 3. Você está educando o seu foco. E esse exercício de educar o foco não te deixa fugir todos os 1000 pensamentos que você deve ter aí na sua cachola. E ele falava, isso é para te ajudar a não ter overthinking. Porque muito overthinking estoura a sua energia. Exatamente. Estoura a sua energia. Né? E outra coisa que eu acho legal falar é que, para quem quiser tentar meditar, tem os áudios da Hupper, que até foi a Renata que gravou, que é uma amiga minha querida e excelente facilitadora de meditação. Se a gente fica noiado que a gente não pode pensar em outra coisa, lascou. A gente pensa. Lascou. Pensamentos automáticos, eles vêm independente da nossa vontade. Eles vêm, eles brotam, eles têm vontade própria. A gente não tem esse controle. É sério. Nosso inconsciente é rebelde. Ele não aceita a gente mandar nele. Ele pode até desistir de fazer algo se ele perceber que não tem eco. E aí isso é com o tempo. Mas ele vai tentar. Então, vem um pensamento. Você tá lá, né, tentando meditar. Aí vem. Mas você não mandou aquele e-mail para a pessoa tal. Você precisa respirar e falar assim, tudo bem, depois eu vejo isso, agora não é hora. E responde, segue respondendo. Tudo bem, depois eu resolvo. Tudo bem, depois eu resolvo. Até que o teu inconsciente vai falar, tá bom, saco, ela não vai responder isso agora. Uma hora ela vai responder, então eu vou parar de encher a paciência dela. A gente vence ele pelo cansaço. Agora, se a gente engajar e responder e falar, putz, é mesmo, eu não mandei aquele e-mail, então eu preciso falar com fulano, ciclano, aí lascou. Então a gente não pode entrar nele, mas a gente não pode também se irritar porque o pensamento automático veio. Porque isso está fora do nosso controle, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, a gente tem mais uns 10 minutinhos. Acho que a gente pode abrir para pergunta, né? É isso que eu ia te propor, que hoje a gente abrisse para pergunta, e assim, eu recebi uma pergunta por aqui, assim, alguém me mandou uma pergunta antes, e a pergunta, ela tem muito a ver com, assim, com isso que você está falando agora. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para me cuidar? E aí, uma outra pessoa me perguntou, o que a organização está fazendo para cuidar das pessoas? Então, eu queria fazer esse bate-bola contigo. O que a gente pode fazer para se cuidar? E aí, você já disse, não tem sapato que caiba em todo mundo. Mas, vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou te fazer, para quem fez essa pergunta, é em que grau você está? Né? Se a gente for olhar nessa escala de burnout, aonde você está? Você está um pouco exausto, você está meio exausto, você está muito exausto. Né? Assim, ou não estou exausto de forma alguma, eu só estou curioso. Então, se você estiver só curioso, ou se você estiver no início dessa sensação de exaustão, eu vou falar, não deixe de prestar atenção em você. Preste atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções,
nos seus pensamentos, na sua disposição para a vida, na sua disposição para o trabalho, no quanto você está aberto e confiante de que você não tem controle de tudo, ninguém tem, mas que você está fazendo tudo o que você pode pelo melhor para todos os envolvidos, que você está fazendo tudo o que você pode por você. Então, assim, fazer essa autoavaliação, essa autorreflexão, o quanto os ambientes onde você circula são saudáveis ou são tóxicos, o quanto você tem imposto limites saudáveis nas suas relações. Essas são questões que te ajudam a balizar o quanto você precisa procurar ajuda hoje, amanhã, ou talvez nunca. Entendeu? Assim, o quanto está emergente essa necessidade de buscar ajuda ou não. Porque se você não olhar para você amorosamente, generosamente, sem medo do que você vai encontrar, né, com clareza, você não vai saber o quanto você precisa de ajuda, o quanto você precisa buscar. E, ao mesmo tempo, né, assim, se não for o caso de buscar uma ajuda hoje, você manter uma qualidade de vida e de bem-estar proativa, não reativa e nem passiva. Você promover o bem-estar na sua vida, você alimentar a sua alma com as coisas que alimentam a sua alma, que tem a ver com você. Então, eu alimento a minha alma dançando, amando, abraçando, atendendo meus pacientes que eu amo, compartilhando os meus conhecimentos aqui com vocês. Essas coisas alimentam a minha alma. E a sua? Você tem feito as coisas que alimentam a sua alma? Acho que é isso. E aí eu queria mostrar esse outro ângulo, né? O que eu tenho percebido e o que a gente tem sido demandado enquanto consultores de RH e aquela coisa toda. Acho que assim, a primeira coisa tem a ver com ter esta cultura orientada para este cuidado. E, de novo, a cultura orientada para este cuidado não começa de baixo para cima. É necessário que se tenha a certeza de que isso não é custo, isso é um investimento, isso é produtivo para a organização. Então, ter esse espaço de discussão não é simplesmente modinha para ficar nas melhores para se trabalhar, né? É alguma coisa muito, muito séria que vem do top management para a operação. Que vem do exemplo, então, né? Também. Assim, nós profissionais de RH temos essa missão de codificar isso para a cabeça dos líderes organizacionais que têm a tomada de decisão na mão, né? Uhum. A gente precisa codificar isso. E como é que a gente codifica isso, ou decodifica isso? Com esse espaço de escuta, com muita análise. Tem números aí que a gente não pode deixar de olhar, como é que está. Puxa, eu estou com um montão de gente usando assistência médica por conta de saúde psicológica. Ei? São sintomas. Será que não tem aí? Sinais aí. Uhum. Né? Ou, de alguma forma, puxa, tem um montão de gente se afastando. E esse montão de gente se afastando tá naquela equipe daquele jeito. Opa, tem coisa aí. Então, assim, essa decodificação de dados a gente tem a missão de fazer. E, ao fazer, vir com proposta. A proposta de como é que a gente pode dirimir toda essa questão. Claro que quem já foi, de alguma maneira, afetado ou já diagnosticado, a gente tem que acolher. Né? Acolher com tudo que a gente puder. Mas temos que evitar que mais aconteça. Essa é a questão profilática. Mas, de novo, precisa ser genuína. Não é Posso simplesmente... falar mais uma coisa? A gente estimular a sororidade entre as pessoas, né? Assim, que nas relações e nas conexões que a gente encontra o acolhimento, que a gente encontra
um espaço de não julgamento, né? Assim, então, tomar cuidado com essa parte de competição para não destruir a conexão. Eu acho que isso, É, talvez, das organizações seja bastante importante lembrar. não sei se uma das minhas sócias está aí nos assistindo, mas tem uma coisa que a gente fala muito na consultoria, que é assim, o mundo é colaborativo. A partir do momento que as organizações entenderem que a colaboração é que faz a diferença, a gente tem um disparo de produtividade, bem-estar, de tudo, porque um indivíduo sozinho não faz. É, isso aí. Então, assim, a questão aí é o quanto a gente está estimulando tudo isso no ambiente organizacional, o quanto a gente cria espaço de celebração, o quanto a gente cria espaço de time, né? O quanto a gente consegue, usando a plataforma, a gente não está aqui à toa, a gente está falando da Hupper. O quanto a gente usa uma ferramenta como o Hupper, por exemplo, para as pessoas poderem de alguma maneira se orientar no que fazer, né? Então, acho que, enfim, o que eu acabo entendendo é que cada vez mais isso tem virado assim, é a obrigação organizacional de olhar para isso e fazer algo com isso, né? E não deixar as pessoas sem apoio, perdidas, né? Acho que a troca e a colaboração vão ficar muito melhor, né? Ou tendem a ficar muito melhor, né? E é isso, assim, queria ouvir uma palavra final tua. Nós temos 2 minutos. Queria um Minha palavra recado final teu. é gratidão, né? Gratidão pelo convite, por estar aqui. Feliz e honradíssima pelo convite. Sou super fã da Hupper. Amei te conhecer, Lígia, assim, já te admiro em baldes, assim, porque eu admiro as pessoas que têm esse olhar, essa vivência corporativa e que não se perdem nela, como você, né? Assim, que ao contrário, seguem contribuindo. Eu acho isso incrível. Eu não tenho perfil para trabalhar numa empresa justamente por não saber transitar nessas questões assim mais complicadas das corporações. A minha praia é outra, é no 1 a 1. Então eu admiro muito quem consegue fazer isso super bem e com esse olhar humanista e preocupado com as relações, sem segmentar a produtividade do ser humano, né? Assim, trazendo essas duas questões amorosamente juntas. Então, super obrigada. Amei escutar seu Eu que olhar, sua agradeço do percepção. fundo do coração também. Agradeço a Hupper por ter dado esse espaço para a gente. Eu acho que, assim, eu não nasci profissional de recursos humanos. Eu fui me tornando profissional de recursos humanos por N questões, mas a principal questão que me levou para recursos humanos é desenvolvimento de gente. É gente feita para brilhar, né? Eu tinha eu tinha muitos colegas que me falavam isso. Gente foi feita para brilhar. E cada vez que eu fui entendendo isso mais e mais e mais como profissional de recursos humanos, eu te falo, é mesmo? E o que eu posso fazer para essas pessoas brilharem mais? Né? Não, esse é o elemento mais importante aí. E, assim, preocupada com esse momento que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente está reaprendendo alguns elementos para brilhar. É isso aí. Né? Se permitir brilhar também, né? É uma questão bem legal. Para um dia a gente bater um papo. Para a próxima live, que a Hupper vai dar espaço para a gente. Gente, espero não ter feito feio aqui, viu? Eu também. Pessoal que está nos assistindo, conectem lá. Nós estamos com 30 segundos. Então, conectem no Instagram da Hupper. Sigam a Hupper no LinkedIn. A gente tem assim, ajudado a construção de conteúdos interessantes da Hupper. E entendam a Hupper, conheçam a Hupper até como um elemento que possa ajudar
nesse desenvolvimento de ambiente que ajude a brilhar?